E o que era para ser só um vídeo a respeito de um álbum dos Beatles vai acabar virando uma série. Eu fiz um vídeo falando a respeito do Please Please Me dos Beatles, fiz um falando sobre o Machine Head de Purple, e hoje eu quero falar sobre o Thriller do Michael Jackson, que é um disco que eu quero falar há muito tempo. E eu queria, na real, fazer uma análise de produção, colocar uma música como Billie Jean, por exemplo, para tocar, e explicando, olha, tá vendo esse instrumento, ele aparece nessa parte, ele aparece aqui e tal, não sei o que, mas eu fiz umas amostras desses vídeos, eu faço isso de vez em quando, subi para o YouTube e ele já barrou de cara, ele não deixou nem eu mostrar para vocês, entendeu? Então, infelizmente, não vai dar para fazer dessa forma. Mas eu posso falar a respeito do disco, tá? Então, eu anotei algumas coisas aqui, ó. Ele foi lançado em novembro de 82 e ele foi um disco assim importantíssimo, um dos discos mais importantes da história da música e o disco mais vendido da história da música até hoje. Ele ganhou 8 Grammys, ele teve mais de 70 milhões de discos vendidos ao redor do mundo e 7 músicas foram para o top 10 da Billboard quando ele foi lançado. O disco tem 9 músicas, 7 foram para o top 10, tá? Sendo que 2 foram no primeiro lugar, Billie Jean e Beat It. Tá? Então é um disco muito, muito fora do comum mesmo, tá? Falar um pouco aqui a respeito das minhas fontes, porque sempre tem alguém para perguntar quais são suas fontes para falar a respeito disso. Bom, principalmente 2 livros do Bruce Swedien, que é o engenheiro de som que gravou o Thriller, né, e gravou e mixou. Um chama In the Studio with Michael Jackson, que é muito legal, e o outro chama Make Mine Music, que ele fala a respeito de outros trabalhos que ele fez além dos trabalhos com Michael Jackson, mas ele fala bastante do Thriller também, porque é um disco importantíssimo, tá? Vi muitos documentários, li muitas entrevistas com todo mundo que estava envolvido no disco. Tem muita gente envolvida, tá? O time básico é pequeno, mas muita gente participou. O time básico é o Michael Jackson, tá? Como cantor e compositor. O Quincy Jones, que é o produtor. O Quincy já tinha produzido o Off the Wall, o disco anterior dele, e o Quincy já tinha feito muita coisa antes e fez muita coisa depois. É um cara incrível também. E o Bruce Swedien, que é um engenheiro de som também, que é um outro cara incrível, que fez um monte de coisas legais demais. Tá? Então esse é o time básico. E um cara chamado Rod Temperton, que eu costumo dizer que é um unsung hero, né? Porque naquela época que tinha os cavaleiros medievais, o cara fazia as coisas, as conquistas dele, e tinha o bardo, né? Um cantor que cantava as vitórias dele. Porque ele foi, ele subiu ao norte, fez não sei o que lá tal. O unsung hero é o herói que não foi cantado. O Rod Temperton é um cara que quase ninguém fala a respeito dele, mas ele foi ali o coringa, tá? Para resolver algumas coisas. Por exemplo, o Rod Temperton é o cara que fez o texto do Vincent Price na música Thriller. Diz que ele fez isso no táxi, indo pro estúdio. O Vincent tá aqui para gravar, faz aí e tal. Então é um cara que ele resolveu bastante coisa, assim, e é um cara meio low profile, ele não aparece muito por aí, então quase não se fala dele, mas ele foi um cara importante pra caramba. Outra coisa que é importante falar, esse disco, no livro do Bruce Swedien, ele fala que quando eles entraram no estúdio, eles entraram com o firme propósito de salvar a indústria da música. É assim que eles colocam. Eles dizem que a venda de LPs tinha caído vertiginosamente. E eles queriam fazer um disco que fizesse com que as pessoas levantassem a bunda da poltrona e fossem na loja comprar o disco. Entendeu? Para revitalizar a indústria da música. Isso tem vários motivos para acontecer. Eles culpam muito a popularização dos videogames, né? O Atari na época foi lançado e foi um grande sucesso, então a molecada não estava muito na música, estava mais nos games. Mas também tem a questão do cassete. O cassete se popularizou e as pessoas copiavam a música em cassete, mesmo tendo uma qualidade muito inferior ao vinil, copiavam em cassete, elas queriam ouvir a música também, então estava tendo pouca venda. Então eles queriam fazer um álbum que fizesse as pessoas realmente voltarem a consumir discos. Outra coisa, que o Michael tinha feito o Off the Wall, que foi um disco super bem sucedido, mas ele ainda não estava feliz. E tocou isso também não, porque o que eles queriam, assim, eles tinham um artista que eles sabiam que era fenomenal na mão, e ele ainda estava restrito ao público negro. Os Estados Unidos sempre foi muito racista, e naquela época era muito racista também, tá? Então, por exemplo, nos grandes centros, você tem, sei lá, Nova York, Los Angeles e tal, tocava música negra numa boa. Quando você vai para interior, os redneck lá, né, os caipiras todos, era uma pessoa super racista, então a música negra não chegava neles. Para vocês terem uma ideia de como o negócio era racista, a MTV surgiu, acho que em 81, uma coisa assim, e ela não tocou música negra durante os primeiros 2 anos.
tá? Só tinha artista branco tocando. Eles falaram que isso era uma questão estilística, uma questão de tocar bandas de rock e tudo mais. Sim, mas não tocava Jimi Hendrix, tá? Não tocava Chuck Berry, não tocava artista negro, não tocava, tá? E foi inclusive com o Thriller que começou a tocar música negra e que abriu, expandiu para tocar mais R&B, tocar mais coisas voltadas para o público negro que não tocava. Tá? Então o Michael, apesar de ser um grande sucesso, ele estava reduzido a um público e ele queria expandir, ele queria fazer o que a gente chama de crossover. O crossover é quando você consegue cruzar a fronteira, vamos dizer assim, você ouvir... o Diário de um Detento, do Racionais. Eu lembro de quando saiu, que mesmo a galera, por exemplo, eu era da turma do heavy metal, o pessoal conhecia a música inteira, entendeu? Sabia a letra inteirinha da música. Porque a música era tão legal que, independente do estilo que a pessoa gostasse, ela acabava ouvindo a música. Tá? Isso é o crossover, é o que eles queriam fazer com o Michael Jackson. Tá? Então, assim, o Michael já tinha uma carreira longa, né? Ele se lançou em 69 com o Jackson 5. O Thriller é o 6º álbum dele. Tá, e já tinha o Off the Wall que tinha vendido acho que 10 milhões também, que é uma venda séria, entendeu? É muito disco. Tá? Ele estava muito bem. Mas o Off the Wall ainda é um disco muito voltado para a coisa da disco music. E a disco music nessa época, em 82, ela estava meio mal falada, entendeu? O pessoal não queria muito mais ouvir disco music, também por causa do racismo. Também foi uma coisa, o racismo e a homofobia atacou muito nessa época, tá? Porque a disco music, a maioria da galera que fazia era gay e tudo mais, então tinha um certo preconceito e eles deram um jeito de ir tirando, tá? O racismo era muito forte, continua muito forte nos Estados Unidos, mas naquela época era muito forte. Aí o que acontece? Ele queria fazer o crossover, então ele fez The Girl Is Mine, uma música com o Paul McCartney. Tá? Então fez uma música que é uma música que eu gosto, assim, uma música simpática, vamos dizer assim, uma música bonitinha, mas não tem a ver com o estilo dele, não é aquela coisa soul, funk que ele fazia, tal, mas para já expandir a audiência. Tá? Foi o primeiro single, foi lançado um mês antes do álbum, mais ou menos. Tá? Então foi o primeiro single do disco, já fazendo com um artista branco, para tentar expandir público também. Tá? E outra coisa que eles quiseram, o Quincy chegou pro Michael e falou assim, cara, faz um rock, cara, eu queria fazer uma coisa rock pop, tá? O Michael compunha, mas ele não tocava instrumentos, então ele fazia as harmonias, as coisas todas com a voz. Ele gravava em cassete, né? E gravava as levadas que ele queria e tudo mais. Ele fez esse riff cantando, entendeu? E fez a música toda. E levou para o Quincy viu o potencial. Falou, putz, é isso que eu estava procurando. Eu queria uma coisa mais rock and roll assim. Como eles queriam uma coisa mais rock, eles resolveram chamar o Van Halen para fazer o solo, que era uma coisa que ninguém tinha feito até então. Você pegar um artista de música pop e colocar um solo de heavy metal em cima. E isso acabou se tornando padrão depois. Inclusive Janet Jackson tem músicas que tem esse tipo de coisa. Muita gente faz, entendeu? Até hoje, solos de heavy metal dentro de uma música pop dançante. Tá? Mas aquilo não tinha sido feito até então. E aí a gente cai numa história que tem várias versões. E eu vou tentar dar essas versões e a minha ideia a respeito. Tá? Dizem que o Quincy Jones entrou em contato com o Van Halen, com o guitarrista, e falou, cara, queria que você solasse numa música do Michael Jackson. E ele falou, beleza, vou lá. E ele fez sem cobrar cachê e nada. Tem o Van Halen falando exatamente isso. Fez sem cobrar um cachê, sem nada. Ele podia ter pedido, sei lá, uma participação na música e ter ganho uma grana boa em cima da coisa, né? Mas não fez, ele foi lá e fez. Uma história diz que eles locaram um amplificador Marshall para ele e ele fez no estúdio. Junto com o Quincy Jones, não sei se o Michael estava presente, mas ele fez no estúdio. E outra história diz que ele pegou a fita, levou para a casa dele, ele tinha um estúdio muito bom na casa dele, e gravou. Na minha opinião, as duas coisas aconteceram. Por quê? Porque eles devem ter gravado no estúdio, talvez eles não gostaram tanto do resultado, ele falou, me dá a fita, deixa eu fazer em casa. Fez e trouxe de volta. Porque esse disco eles tiveram um orçamento bom, bem grande para fazer o disco, foi 8 ou 9 meses que eles ficaram fazendo o disco. Eles tinham um orçamento bem grande, então eles estavam muito perfeccionistas. Eles faziam coisas, por exemplo, gravou uma música, e aí gravou, ouviu e falou assim, pô, essa bateria, não sei se é isso. Vamos chamar um outro baterista para gravar essa mesma música? Para ver como é que fica? Chamava outro baterista, o cara gravava e tal. E, por exemplo, eu acho que é Billie Jean, dizem que tem mais de 100 versões de mixagem da música.
Tá? Quando falo em 100 versões de mixagem, não é que eles faziam a mixagem do zero 100 vezes, não é isso. O que se fazia muito na época era o seguinte: você mixava a música, copiava para uma fita, aí depois você fazia uma segunda versão dessa música, por exemplo, sei lá, com a voz mais alta. Então tinha o slate, que é um botãozinho na mesa que você apertava e falava assim, tipo, mix 2, voz mais alta, entendeu? E copiava. Aí a mix 3, talvez, sei lá, sem solo de guitarra. A mix 4 com mais reverb na caixa, tal. Tem até uma música no Passion Warfare do Steve Vai que mostra esse slate, ele falando assim, a música tal, menos gate na caixa, mais reverb não sei o que, mais não sei o que tal. Isso era comum de se fazer. Então diz que eles fizeram mais de 100 mixagens. Então eu acredito que eles podem ter feito as duas coisas. Podem ter feito uma versão com o Ed tocando ali e outra com o Ed tocando em casa. E aí agora eu vou ter que ser um pouquinho mais técnico, porque eu vou falar um pouquinho sobre como era gravado a coisa na época. Se gravava em fita de 2 polegadas, tá, com 24 canais, fitas analógicas de 2 polegadas com 24 canais. Não existiam fitas com mais canais. Tá? Você pegava, vou gravar uma fita analógica de 48 canais. Não existe isso, era 24. Tentaram até fazer máquinas de 32 e tudo mais, mas era muito pesado e o transporte, o sistema de mover a fita não funcionava, dava problema. Então as fitas eram de 24 canais. Como é que você sanava a possibilidade de você colocar mais canais? Usando mais uma fita. Você colocava 2 fitas tocando junto, aí você passava a ter 48 canais. Mas para isso elas tinham que ter um sistema de sincronismo perfeito entre elas. Senão você apertava uma fita para tocar, apertava a outra, elas iam tocar fora do tempo, uma com a outra. E aí entra um negócio chamado timecode, que é o código de tempo. Geralmente a gente usava o SMPTE, né? SMPTE, qual que é? Sound Motion Picture, eu esqueci, enfim. Mas eu usava o SMPTE, que era como se fosse um sinal de fax, tal, que ele era gravado no canal 24 das 2 fitas. E aí tinha uma maquininha codificadora que ela fazia com que você tocasse a primeira fita, que a gente chamava de fita master, né, que é a fita master, a fita matriz, e você fazia com que a fita slave, a fita escrava, ela entendesse o tempo e elas tocassem juntas. Tá? Então era dessa forma que era gravado mais de 24 canais. Você perdia 2 canais em cada fita. O canal 24, que é onde ficava o timecode, e o canal que estava do lado, o canal 23, ele tinha o vazamento do timecode. Então, se você aumentasse o canal 23, você ouvia aquele no fundo. E se você gravasse algo no canal 23 muito alto, ele interferia no timecode e perdia o sincronismo. Era chatinho de fazer, tá? Mas assim, funcionava, tá? Então você dava play numa fita, a outra achava o ponto e saía tocando juntas. Então, para essa música, eles tinham feito dessa forma. E aí vem uma incoerência na história, mas enfim, vamos lá. A história que dizem é que o Ed pegou a fita slave, a fita escrava, e levou para casa dele, o Ed Van Halen, né, levou para casa dele, e ele ia gravar o solo, e ele não gostou do espaço que tinha para o solo, porque o espaço que tinha era a harmonia do refrão, e ele queria a harmonia do verso. Então ele cortou a fita e pegou outra parte e montou para ele poder fazer o solo. Tá? A história que contam é essa. Quando você corta a fita, isso é uma coisa comum, tá? Do pessoal, não era incomum se cortar a fita, mas quando você corta a fita, você perde o timecode, aí ela não sincroniza mais. Então a fita slave, ela não sincronizaria mais com a fita master. Então quando chegou no estúdio e levou, eles foram ouvir, aí não sincronizava as 2 máquinas. E aí que acontece? Aí que entra a incoerência que eu ia falar. Segundo o Steve Lukather, que é guitarrista do Toto, tal, foi o guitarrista que gravou essa música, ele gravou guitarras e gravou baixo também, tá? As guitarras base e o baixo. Ele diz que chegou a fita slave e não tinha um cue mix. O que é o cue mix? A gente fazia assim, a gente pegava a primeira fita, então vamos dizer que estava gravado bateria, baixo, umas guitarras, isso, aquilo. A gente fazia uma cópia para a segunda fita disso, em 2 canais, uma cópia em estéreo, tá? Isso aqui é um cue, em inglês é tipo a deixa. Qual que é a minha deixa? Tá? Onde é que eu entro? Tá? Então, cue mix é uma cópia só para você ter de referência. Tá? Então você fazia na máquina slave esse cue mix em 2 canais e aí você ia gravando o restante. Tá? O que eles dizem é que não tinha o cue mix. Tá? Se não tinha o cue mix e o Van Halen levou a fita para casa dele, ele não tinha a referência do tempo da música. Ele não tinha a base da música. Como é que ele fez a edição? Entendeu? Então deveria ter um cue mix, mas eles falam que não tem, porque o Jeff Porcaro, que era a batera do Toto também, que tocou a bateria, diz que eles pegaram a fita, ouviram, tinha as vozes do Michael e tinha o solo do Van Halen, só nessa fita. Não tinha mais nada, não tinha um clique, não tinha nada.
e eles precisavam gravar em cima porque o Quincy não queria pegar essas fitas e copiar para outra fita, porque você tinha uma perda de qualidade, pequena, mas tinha uma perda de qualidade quando você fazia uma segunda geração, quando você copiava de uma fita para outra. Desculpa, tem que ser meio técnico nessas horas. Aí o que acontece? Como não tinha um Q-Mix, o Jeff Porcaro falou assim, não, coloca os canais do Michael no meu fone bem alto, porque dava para ouvir o vazamento da base. E ele foi para dentro do estúdio com um par de baquetas e ele fez uma contagem, ele fez um clique para ele poder gravar a bateria em cima. Aí ele regravou a bateria, tal. Aí o Steve gravou as guitarras base e ele acabou gravando o baixo também, que era um baixo mais rock, mais voltado para guitarra, né? Então ele mesmo que fez. Então a história que contam é essa. Para mim a incoerência é essa questão de não ter um Q-Mix. Se não tem um Q-Mix, e o Van Halen estava com a fita Slave, não tem como ele saber a música. Entendeu? Não faz muito sentido. Se ele tinha as duas máquinas, ele gravou com as duas máquinas ao mesmo tempo, não tinha como ele estar cortando a fita. Tá? Esse corte da fita não foi o Bruce Swedin que fez, porque ele jamais faria esse tipo de coisa. Era um cara muito experiente. O Van Halen era mais coração do que razão, assim. Ele é um cara muito criativo e tudo mais, mas ele não era um cara que entendia a fundo dos equipamentos e tudo mais. O Bruce Swedin era um cara técnico, então eu tenho certeza que o Bruce Swedin não iria pegar e cortar uma fita, porque ele ia falar, vai perder o timecode. Mas eu não vejo porque o Van Halen não faria isso, entendeu? Ele poderia fazer, mas tinha que ter um Q-Mix ali na fita. Então, assim, temos um problema, porque o Michael já morreu, o Quincy também, o Bruce Swedin, o Van Halen também. Entendeu? Então, os 4 que estão ligados na história aí já morreram. O Steve Lukather, que é o cara que contou essa história do corte da fita, essa história é antiga, tá? Ele contou agora no podcast do Rick Beato, ele estava falando a respeito disso. Ele está vivo, mas ele também é um cara que ele pegou após o fato, ele não viu o fato acontecendo. Tá? Então, ele pegou assim, tipo, olha, chegou a fita, não tem a base, tem que gravar a base. Aí o Jeff Porcaro foi lá, que também já está morto, também, infelizmente. E ele gravou a bateria e eles fizeram a coisa toda, tá? E assim, pra você ver que assim, tem gambiarra até nos discos mais incríveis do mundo, né? A gente que trabalha profissionalmente com isso, a gente às vezes tem que resolver o problema, não importa como, né? A gente tem que achar uma solução para resolver o problema. Eu já passei por umas boas assim também, né? Então eles resolveram o problema e resolveram muito bem, porque Beat It é uma das músicas mais importantes assim da história da música. É uma música que fez esse crossover, conseguiu tocar para o público do rock. E o Michael Jackson, que já era um artista grande demais, virou gigantesco, virou o maior artista pop do mundo, né? É muito louco, né? Essas histórias são muito loucas. Bom, eu fico por aqui hoje, né? Eu acho que já tem bastante informação legal. Ouço esse disco que é muito bom, ele soa muito bem até hoje, as músicas são fantásticas, enfim. E aí semana que vem eu vou pensar no outro álbum para falar aqui. Agora virou série, tá? E se você não me conhece, meu nome é Paulo Anhar, eu sou produtor musical há mais de 30 anos, trabalhei com um monte de artistas grandes, já ganhei 4 Grammys com o meu trabalho, ganhei um monte de discos de ouro, de platina, de diamante. E antes de tudo eu sou um fã de música, eu sou apaixonado por música e isso aqui é minha vida, eu fico o dia inteiro mergulhado nisso há mais de 40 anos, tá bom? Valeu, um abração para vocês. Se inscreve no canal, legal.